Ok, Shalom, povo de Deus, Shalom, igreja. Hoje, pela permissão do Espírito Santo, queria partilhar com vocês uma coisa que é muito importante. Queria falar, ou mesmo quero falar sobre um cristão equilibrado. Existe muita gente que se pergunta o que é ser um cristão equilibrado. Um cristão equilibrado é aquele que acarreta em si uma vida cristã equilibrada. É aquele que tem as marcas de uma vida cristã equilibrada. E uma vida cristã equilibrada é o resultado de duas coisas fundamentais, que às vezes aparecem simples, mas que na verdade são de tremenda importância. A primeira coisa que faz com que uma vida cristã seja equilibrada é esta. A primeira coisa é a palavra de Deus. A segunda coisa é a oração. A combinação desses dois elementos fundamentais permitem com que a vida cristã seja uma vida equilibrada. Por quê? Porque se um cristão, na verdade, lê a palavra, mas não tiver uma vida de oração, a sua vida cristã será uma vida com conhecimento, mas será fraco espiritualmente. Se o cristão tem a vida de oração, mas não tem a vida de leitura da palavra, não tem a vida da Bíblia, não lê a palavra de Deus, então será um cristão forte espiritualmente, mas sem conhecimento. E será fácil, primeiramente, ser levado por todo tipo de ondas e ventos de doutrina, e também será muito fácil ser manipulado pelo diabo. Então, a oração te dá, a força espiritual. A oração aumenta a tua energia espiritual, porque isso é que a Bíblia aconselha sempre. Orai sem cessar. A Bíblia aconselha sempre. Orai em todo tempo em espírito. Por quê? Porque o resultado da nossa energia, da nossa força espiritual, depende da oração. Agora, a oração, não pode ser o único ou a única coisa fundamental na vida do crente, mas também o cristão tem que ter o hábito de leitura bíblica, de leitura de artigos cristãos diário. Por quê? Porque isso vai contribuir não só no seu conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento da palavra, primeiramente, revela a tua verdadeira identidade. O conhecimento da palavra, além de revelar a tua verdadeira identidade, revela aquilo que você tem como filho de Deus, revela teus direitos como filho de Deus. Então, se você tiver a vida de oração e não tiver a vida da palavra de Deus, então você será fraco no conhecimento. Você não vai saber quem é Deus que você serve e qual é a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você vai pensar que o diabo é tão forte, mas afinal de contas não é. Você vai pensar que o diabo é um leão, mas afinal de contas é um cão, mas que ruge como leão. Tudo isso será resultado de não conheceres a palavra de Deus. Então, a vida cristã equilibrada é aquela vida em que o crente ou o cristão combina esses dois elementos: a palavra de Deus e a oração. Daqui falou o pregador Salomão, e que Deus abençoe a todos.